Bom dia, sexto ano de História. Então é a aula 2, né? A segunda semana da apostila, tá bom? Da apostila do segundo bimestre. Então abram aí a partir do segundo capítulo, tá? Eu fiz um resuminho de metade desse capítulo. Por quê? Esse capítulo é muito grande e a gente tem um cronograma para cumprir até o final de junho. Então vamos fazer só metade dele, entender essa metade. Aí na semana que vem a gente faz a outra metade desse segundo capítulo e o terceiro, que é só Atenas e Esparta, é mais fácil, tá? Então nessa aula é só a primeira metade do segundo capítulo, tá bom? Então a partir do segundo capítulo aí, vamos lá. Quais são as informações principais sobre a Grécia Antiga? Se você já viu outro vídeo, fez os exercícios, já está por dentro de como funciona a Grécia Antiga. Então na primeira página aí, tem falando sobre polis grega. O que é uma polis grega? É uma cidade-estado, ou seja, a Grécia era composta por várias cidades-estados independentes, ou seja, essa aqui tinha o seu exército e o seu rei, essa aqui tinha o seu exército e o seu rei, essa aqui tinha o exército e o seu rei, ou seja, não tinham relação entre elas. Apesar de se chamar Grécia, dentro da Grécia você tinha vários estados individuais e às vezes entravam em guerra, né? Tinham guerras e acordos de paz, tá bom? Então a ideia de cidade-estado ou polis vem da Grécia Antiga, tá bom? Que é o berço das Olimpíadas, vocês já sabem também, né? Então, isso é uma curiosidade. Sempre nas festinhas de escola sempre fala sobre isso, né? Que foi na Grécia que surgiu as Olimpíadas. No final do capítulo, na aula da semana que vem, a gente vai falar mais sobre as Olimpíadas, tá? As construções, a arquitetura grega. Então, eles entendiam o quê? Que quanto mais próximo do céu, quanto mais alto, mais próximo de Deus. Então, as grandes construções geralmente eram em montanhas, eram mais próximas de Deus, eram em locais mais elevados. Então, por exemplo, o povo morava aqui e no local mais alto daquela cidade-estado, as pessoas construíam os tribunais, os templos aos deuses, porque eles achavam que estava mais perto de Deus e deixavam o povão, né, os escravos e os servos, morando ao nível do mar. Tá? Então, dentro dessa arquitetura grega, quais as principais características? O Paternon, que é o local mais alto, mais importante, que é onde se cultua o Deus, né? Cada uma dessas cidades-estados tem um Deus predileto. Então, por exemplo, se hoje em dia você tem o futebol, cada cidade tem o seu time de futebol predileto ali. Santos é o Santos, em São Paulo tem a disputa entre os locais, né? Bahia tem o Bahia e por aí vai. Então, cada cidade-estado tinha o seu Deus predileto, tá bom? E então o Paternon é o local mais alto onde a construção que era feita para cultuar o deus local. Você tem o tribunal, o propileuton, todas as estruturas administrativas para cobrar impostos, julgar as pessoas e o culto aos santos no local mais alto e o restante da sociedade vivia em locais mais baixos, tá? Então essas são as duas primeiras páginas da apostila no capítulo 2. Formas de governo, que é importante salientar. Então, a Grécia, ela criou todas as formas de governo que existem hoje, desde a democracia, que é o que existe no Brasil, até os regimes que já caíram, que não existem mais, né? A diarquia, o império. Então, a Grécia é o berço das formas de governo, porque é uma das primeiras vezes que muita gente começou a se aglomerar. Nessa que muita gente se aglomera, precisa o quê? Precisa organizar a sociedade. Então alguém precisa comandar e alguém precisa obedecer. Então é a primeira vez que começa a existir essas formas de governo, tá? Então você tem lá monarquia, mono, um rei, o mono, o monarca. Então é um sistema de governo onde o rei, o monarca, comanda. Diarquia, tem duas pessoas ali comandando o reino, a sociedade, a cidade-estado. Oligarquia, quando tem várias pessoas ou uma classe social específica comandando a sociedade. Por exemplo, quando o rei tinha acordos com uma classe social específica, com os comerciantes. Então eles tinham uma troca de favor e o resto das pessoas não conseguiam
os mesmos direitos, os mesmos acessos ao rei. Então o que acontece? É quando alguma classe social, algum grupo de pessoas comanda a sociedade e outras pessoas não. Pergunta se você estiver vendo o vídeo com seu pai, o que é uma oligarquia atualmente? Por exemplo, você tem o político e os empresários. O político, ele governa para os empresários. Então o político ele não governa para o povo, e sim para os empresários. Isso é um tipo de oligarquia, tá? Tirania, tirano, é quando você tem um líder violento que impõe a sua vontade, impõe a sua hierarquia através da força, da brutalidade, da opressão, tá bom? Tirania e império é diferente porque o imperador, o império, ele vai conquistando. Então o Império Espanhol tem terras na África, na Ásia e no Oriente Médio. Uma tirania não, é um tirano local, tá bom? E a democracia, que é o sistema onde as pessoas participam e elegem os seus representantes, que é o atual sistema político de governo, tá bom? Então a democracia é o que é atual. Democracia é o atual, o voto. Tirania, opressão, violência. Oligarquia, uma classe social ou algumas pessoas comandando. Diarquia, 2 pessoas. Monarquia, uma pessoa que é o rei, tá bom? Então essa foi a metade do segundo capítulo. Tchau!